Olá, eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Larissa e o assunto do vídeo de hoje é sobre inteligência espiritual. É muito comum a gente ouvir falar em inteligência racional e até mesmo hoje em dia em inteligência emocional, mas quando nós mencionamos o termo inteligência espiritual, muito pouco ainda se é debatido sobre esse assunto. Exatamente por isso que eu resolvi trazer esse tema no canal. E para que a gente possa começar a conversar um pouco sobre esse assunto, esse vídeo ele será baseado em duas bibliografias. A primeira é um artigo científico que se chama Inteligência Espiritual e os Raciocínios Abstrato, Verbal e Numérico, da Pascalitio Oliveira. A referência desse artigo vai estar na descrição do vídeo. E além disso, eu também vou trazer um capítulo do livro Nova Terra, Nova Raça Humana, Índigos e Cristais, da Mônica de Medeiros, que não se trata sobre inteligência espiritual, porém eu irei falar sobre a inteligência espiritual, mais especificamente no capítulo... Só um minutinho. No capítulo 5 do livro, que ela traz algumas informações que eu achei bem pertinentes para a gente poder conversar sobre esse assunto. Então, esse vídeo será baseado com base nessas bibliografias. Então, vamos lá! Bom, então, como eu mencionei, com relação a esse artigo, durante a leitura, a autora traz uma pesquisa do Richard Griffiths, que menciona que nós temos 3 tipos de inteligência. E basicamente essas inteligências elas estão interligadas, que seria a inteligência racional, a emocional e a espiritual. O autor ele define de modo bem breve essas 3 tipos de inteligência e eu vou trazer para você. Com relação à inteligência racional, é o que a gente compreende, né, como a nossa capacidade de resolução de problemas a nível racional. Até mesmo quando a gente já ouviu falar, por exemplo, em testes de inteligência, QI e tudo mais, dizem respeito à nossa inteligência racional, a inteligência do homem, a inteligência e a capacidade de raciocínio do ser humano. Com base à inteligência emocional, é definido como a capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções, além de responder adequadamente às emoções do outro. Então, é a nossa capacidade de compreender as nossas emoções, de compreender o que causa essas emoções e compreender também qual a melhor forma que a gente pode lidar com elas. Por exemplo, se eu sinto raiva e eu tenho uma boa inteligência emocional, a minha inteligência emocional é bem desenvolvida, eu posso pensar o que me causou essa raiva? Por que eu estou sentindo raiva? Qual a melhor forma para que eu lide com essa raiva? Então, esses mecanismos que nós vamos criando, quanto melhores e mais desenvolvidos, maior a nossa inteligência emocional para lidar com os nossos sentimentos. E por último, ele traz a definição de inteligência espiritual, que é a capacidade de dar propósito às ações e dar significado à vida. E esse tipo de inteligência é uma inteligência pouquíssimo debatida, até porque ainda temos muito o que caminhar com relação a ciência no que diz respeito à influência da espiritualidade, da inteligência espiritual na vida do ser humano, sobretudo na sua saúde. Por isso, achei tão pertinente trazer à tona esse assunto no vídeo de hoje, porque pouco se é falado sobre inteligência espiritual. Como a nossa visão se tornou muito de um homem que tem um corpo físico e hoje se fala mais sobre as emoções. Ótimo, porque não podemos segregar uma coisa da outra, mas o espiritual ainda é deixado um pouco de lado. Por isso, tão importante a gente trazer esse assunto. Mas então, dando continuidade, para além da definição do Richard, é mencionado outra definição também do Richard Vollmann, que é uma definição que ele trouxe em 2001. O Richard Vollmann é um psicólogo e ele define a inteligência espiritual de uma forma mais profunda, um pouco mais elaborada essa definição, e eu vou ler para você. Então, para o Richard, a inteligência espiritual é a capacidade de transcendência que envolve diferentes habilidades, como a disposição de entrar em contato com o verdadeiro eu do ser humano, é você poder entrar em contato com o seu eu verdadeiro,
o investimento em atividades, eventos e relacionamentos repletos de senso altruísta, ou seja, é você poder se envolver com atividades que dizem respeito à ajuda e ao altruísmo, à empatia, à compaixão pelo próximo. Por exemplo, ONGs, instituições beneficentes, ações voluntárias, né? Quando a gente deixa de pensar no nosso eu e a gente leva o nosso olhar para o outro, especialmente para o outro que se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Além disso, a utilização de recursos espirituais para resolver problemas, ser virtuoso e se comportar como tal. No caso, quando ele menciona esses recursos espirituais, eu gostaria até mesmo de agregar um pouco sobre um outro vídeo que eu trouxe no canal, que é sobre religiosidade e espiritualidade. Quando a gente pensa nessa frase, né, recursos espirituais, a gente pode se questionar, bom, será que isso diz respeito a uma religião ou à espiritualidade? Eu acredito que nesse aspecto nós podemos agregar e mencionar os dois fatores. Até mesmo se uma pessoa tem uma religião e ela agrega recursos da sua religiosidade, ou se ela somente tem uma espiritualidade e ela agrega os seus recursos do seu processo de autoconhecimento, do seu processo de evolução, aquilo que serve para ela, para que então ela possa levar para o outro. Então, basicamente, a gente pode compreender que inteligência espiritual pode ser definida também como uma capacidade de questionar a sua existência no mundo, o seu propósito, a sua missão. E além disso, pensar não somente em si, mas no todo que está à sua volta. Até porque quando nós admitimos uma questão de inteligência espiritual, nós automaticamente admitimos o fato de que não estamos separados, nós estamos conectados em um mundo com uma natureza, enfim, seja com as suas coisas boas, tanto quanto as suas coisas ruins, e a nossa presença nesse mundo é influenciada por todos esses fatores. Então, é muito difícil admitir que falar de inteligência espiritual é falar de uma segregação, é falar de um ser humano que só vive o mundo dele e não reconhece o que está à sua volta, e não se emociona e não se solidariza com o que está à sua volta, porque a inteligência espiritual é quando eu tiro o olhar do meu ego e levo para os que estão ao redor. E eu vou trazer uma informação extra que, com relação às minhas pesquisas, acabei me deparando, que é uma pesquisa que menciona que nós temos o ponto de Deus no nosso cérebro, que está localizado mais especificamente no lóbulo temporal. E, basicamente, esse ponto que foi descoberto pela neurociências diz que o ser humano tem uma área do cérebro que faz ele buscar um significado e dar um valor para a vida. Dando continuidade no assunto, com relação a esse artigo científico, ele foi muito útil para que eu pudesse trazer essas definições importantes acerca da inteligência espiritual e para que a gente pense que nós não temos somente uma inteligência racional, tampouco somente a inteligência emocional, mas que é importante a gente pensar também na inteligência espiritual. E com relação mais especificamente à inteligência espiritual, nós temos uma autora que é muito importante para esse assunto, que é a Dana Zohar. Ela é uma escritora britânica, se eu não me engano, espero que eu não esteja enganada, mas acredito que britânica, que falou muito sobre a inteligência espiritual. E em seu livro sobre inteligência espiritual, ela menciona que para a gente desenvolver esse tipo de inteligência na nossa vida, é importante que a gente possa transcender os nossos obstáculos, as nossas dores, ou seja, ressignificar aquilo que a gente passa para que a gente possa extrair um aprendizado disso e, sobretudo, para que a gente possa reconhecer qual é o nosso próprio papel na nossa vida, para que a gente consiga assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes e que, com relação às consequências, ainda assim é uma consequência de algo que você e que eu e que todos nós tomamos um dia. Então, o desenvolvimento da inteligência espiritual está muito atrelado no fato de que nós possamos assumir as nossas responsabilidades e, além disso, conseguir transcender e ressignificar as nossas dores. Até porque sofrer e sentir dor, passar por algum certo sofrimento na vida é comum a todo e qualquer ser humano. Então, na sua obra, Dana Zohar elaborou 12 princípios da inteligência espiritual.
Infelizmente, eu não tenho esse livro para que a gente possa conversar mais aprofundadamente sobre ele, mas eu irei retirar as informações sobre esse tipo de inteligência do livro da Mônica de Medeiros, exatamente no capítulo que eu mencionei, que ela fala sobre inteligência espiritual, que é o capítulo 5 deste livro, que por sinal é uma ótima indicação. Eu super indico este livro para quem tem interesse nesse assunto. Se alguém tiver interesse, né, sobre conversar um pouco mais sobre índigos e cristais, eu posso trazer esse assunto aqui, porque é algo que eu tenho bastante interesse em estudar. Mas, enfim, vamos continuar pensando sobre o assunto, que é sobre a inteligência espiritual. E os 12 princípios elaborados pela Dana foram os seguintes. O primeiro, princípios da inteligência espiritual. Tenha sempre um pensamento positivo. Quando eu li isso, eu pensei muito sobre aquela questão que nós temos na nossa sociedade da positividade tóxica. E o quanto isso é muito complicado e delicado da gente conversar, porque muitas vezes essa questão da positividade tóxica, ela é como se anulasse os nossos sentimentos e as nossas emoções difíceis, como a raiva, o medo, a tristeza. Mas na realidade, eu elaborei isso de outra forma. Eu sempre tento elaborar de um outro modo para que a gente nunca leve as situações e aquilo que a gente lê para os lados extremistas, mas sim para um equilíbrio. Então, quando ela menciona tenha sempre um pensamento positivo, ela até menciona aqui, mesmo que o mundo esteja desabando. Então, como eu interpreto esse princípio? Se nós pensarmos num mundo em que muitas vezes tenta reprimir as nossas emoções e desvalorizar os sentimentos difíceis que a gente sente, eu não quero levar exatamente o fato de que é importante a gente ter um pensamento positivo como uma anulação das nossas emoções, mas exatamente como um fato de que, primeiro, a gente precisa acolher as emoções difíceis e a gente precisa acolher os nossos desafios e as dificuldades que a gente enfrenta, mas quando é mencionado sobre a importância de pensar algo positivo, eu tento pensar que de alguma situação muito difícil a gente precisa extrair o aprendizado e não tem algo mais positivo do que a gente poder aprender e ressignificar uma dor nossa, tirar e extrair um aprendizado de algo que foi muito difícil, de algo que foi muito sofrido. E além disso, ainda penso que a questão da gente poder ter um pensamento positivo sobre uma situação difícil é a gente poder manter as nossas esperanças de que aquela situação vai passar, de que aquilo não vai acabar comigo, que aquela dor, de que aquele sofrimento não vai tirar a minha fé, a minha esperança para que eu possa recomeçar e reconstruir a minha vida de alguma forma, para que eu possa pensar que ainda existe esperança e que ainda existem coisas boas para mim lá na frente. Então, eu tento levar esse princípio não como o fato de que nós precisamos anular as nossas emoções negativas, muito pelo contrário, nós precisamos acolhê-las, nós precisamos senti-las, nós precisamos elaborá-las. Mas para além disso, a gente não pode permitir que essas emoções tirem de dentro de nós a nossa esperança e a positividade de que um dia isso vai passar, de que esse sofrimento vai passar e que, sobretudo, irei aprender com ele. O segundo princípio, descubra quem você é. Realmente é muito desafiador quando a gente se depara com a pergunta: quem é você? Mas mais desafiador ainda é quando você não sabe responder essa pergunta e você fica à mercê do outro para que ele fale quem é você, para que ele admita quais são as suas falhas, os seus valores, os seus erros e os seus acertos. Porque se você deposita essa carga no outro, pode ser que você se depare com um outro que só menciona as suas falhas. Pode ser que você se depare com um outro que só mencione o quanto você errou na sua vida e não consiga enxergar os seus valores. Por isso é tão importante que a gente tenha bem definido dentro de nós mesmos quem nós somos perante a nossa história de vida, quais foram as nossas falhas, quais foram os nossos acertos e quem eu quero também me tornar lá na frente. Se você não tem consciência e se você não tem discernimento sobre quem você é, quais são os seus propósitos, a sua missão, quais são os seus valores, reconhecer quais foram os seus erros e o que você continua errando, o que você ainda precisa aprender na sua vida, quais são
as suas virtudes, no sentido do que tem de mais precioso dentro de você, infelizmente, quando isso não é muito claro e não é muito bem definido para você, você fica à mercê do outro para que ele sempre reconheça essas questões. Então, quando a gente sabe quem a gente reconhece o nosso papel no mundo, a gente reconhece a nossa preciosidade, a gente reconhece que nossa vida tem importância na vida dos demais. Enfim, descobrir quem você é e estar no seu processo de autoconhecimento é um grande passo para que a sua inteligência espiritual esteja cada vez mais elaborada. Terceiro, exercite a sua humildade. Quando nós olhamos para o outro como um outro que também falha, nós damos a permissão para que ele falhe, mas para que ele possa aprender com as suas falhas. Quando nós olhamos para o outro simplesmente como um humano, como nós mesmos, nós olhamos para o outro com um olhar humilde para compreender que dos erros dele ele pode aprender e não repetir novamente. Quando nós olhamos para o outro sem o nosso ego e sem o nosso orgulho, que faz a gente se corroer para que a gente não consiga perdoar, para que a gente não consiga exercer a nossa compaixão e a nossa empatia, a gente tira de dentro da gente a virtude da humildade. Porque quando nós admitimos que nós podemos ser humildes perante o outro, é que a gente admite que o nosso orgulho pode ficar um pouco de lado para que a gente perdoe aquilo que o outro nos fez. A quarta virtude, exercite a sua compaixão. A nossa compaixão diz muito sobre a nossa atitude perante a nossa empatia para com o outro. Então, se eu percebo que o outro está em sofrimento, eu sinto compaixão. Não porque eu sei exatamente o que é passar por aquele sofrimento, porque muitas vezes nós não sabemos o que é passar por um sofrimento. A gente pode ter algumas memórias semelhantes a esse sofrimento, mas ninguém consegue estar exatamente no lugar do outro, porque o outro é carregado da sua história de vida, ele é carregado das suas falhas, ele é carregado das suas feridas, ele é carregado das suas resistências, do seu processo mesmo de resiliência que é próprio dele. Então, nós não conseguimos estar naquele local, mas nós conseguimos exercitar a nossa compaixão para compreender que o outro sente daquela forma e age daquela forma exatamente por toda uma bagagem que ele carrega e por todo um nível de consciência e de despertar que ele se encontra também. Até porque pode ser que ele não esteja desperto. E eu não quero dizer que isso justifica, mas que a gente não pode deixar de lado todos esses aspectos para a gente reconhecer algumas questões do outro. Eu compreendo que todos nós temos capacidade de mudar. Todos nós podemos escolher ser melhores, por mais que a minha dor e a minha história tenha sido muito sofrida comigo, por mais que a minha dor e a minha história tenha tirado muito de mim. Mas ainda assim é a minha escolha como eu vou lidar com isso. Mas ela não tira de mim o fato de que ainda assim ela tem alguma influência sobre como eu elaboro as minhas coisas hoje. Falar em compaixão é falar sobre se abster do julgamento, mas poder discernir sobre essa situação. Porque o julgamento, o ego e o orgulho, ele não dá espaço nenhum para compaixão e para humildade. Eu não sei se você já escutou alguma vez, nossa, eu tenho dó daquela pessoa, eu tenho pena daquela pessoa. Mas eu queria trazer um questionamento e uma reflexão para a sua vida. Quando você traz a palavra pena, a palavra dó, a palavra piedade, não torna aquele ser humano muito difícil de trazer para si a mudança, como se ele já estivesse fadado a estar naquela situação e a ser daquela forma para o resto da vida dele? Mas quando você menciona que você tem compaixão por aquela pessoa, você dá uma carga de potência para ela. Eu tenho compaixão por ele estar passando por esse sofrimento. Eu reconheço que pode ser que ele mesmo tenha causado esse sofrimento para si. Eu reconheço que ele mesmo também tem a capacidade de sair desse sofrimento. Então, quando nós falamos em compaixão, nós não falamos de dó, nem de piedade, nem de pena. Nós falamos sobre o nosso olhar compassivo, o nosso olhar
fraterno para com a dor do outro. Não como se de fato eu soubesse o que é estar no lugar do outro, mas eu consigo compreender a dor dele simplesmente porque ele é um ser humano como eu. O quinto princípio: reveja os seus valores. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida literalmente num processo muito automático e nós vamos nos deparando com muitas das nossas crenças que já são enraizadas e que com certeza foram crenças passadas de geração para geração e elas têm uma grande carga de influência daqueles que criaram a gente, do nosso convívio social, e a gente vai se deparando com essas crenças sem mesmo nem questionar sobre o fato de que será que de fato eu concordo com isso que me foi passado? Será que de fato essa crença, esse assunto, esse modo de enxergar a vida faz sentido para mim? Ou é algo que eu cresci escutando e que ao longo da minha vida eu fui introduzindo isso para o meu processo, mas que de fato talvez eu nem concorde. Então, quando nós paramos para fazer uma revisão de vida e a gente começa a se deparar com os nossos valores, com as nossas crenças, e a gente vai vendo que algumas coisas já não fazem mais sentido, tudo bem mudar, porque mudar é um processo da vida. A vida exige mudança. A gente não pode ficar estagnado com visões muito conservadoras do que eram lá atrás e não aceitar o novo na nossa vida. Porque caso contrário, a gente vai continuar preso num determinado ponto e a gente não vai acompanhar o progresso também da humanidade. A gente precisa dar espaço para outras crenças, para outros modos de enxergar a vida, para outros valores, enfim, para o que é diferente, para que pelo menos a gente possa questionar isso. E se de fato não faz sentido para você, tudo bem, mas você pelo menos admitiu e abriu uma porta para que esses valores novos pudessem chegar até você e que você pudesse de fato questioná-los e que você pudesse de fato olhar para essas questões e pensar você mesmo a respeito disso e não com a influência do que te cerca. Quando você revê os seus valores, você dá uma grande oportunidade para questionar aquilo que está na sua vida e que talvez de fato você nem sequer compreende e admite mais como uma verdade para sua vida. O sexto princípio: viva apenas o presente. E ela deixou uma mensagem do Chico Xavier que eu gostei bastante. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. E de fato, quando nós pensamos em viver o presente, nós lidamos com uma grande dificuldade do mundo contemporâneo, porque muitas vezes ou nós ficamos muito presos no passado e no que foi e no que passou, ou o mais comum é que a gente fique muito preso no amanhã, que a gente fique muito ansioso, muito acelerado, muito angustiado pelo que está por vir. Mas a realidade é essa: nós não podemos voltar no passado para que a gente mude as nossas atitudes de lá de trás. Nós podemos olhar para o passado e reconhecer o que de lá de trás eu não quero carregar para o meu hoje. E com relação ao amanhã, eu não tenho. Eu vou programar o meu amanhã com base na minha esperança, com base no meu dia a dia, com base no processo de viver. Mas, teoricamente, o meu amanhã é simplesmente o meu hoje. É uma compreensão difícil da gente trazer, mas é a realidade. Então, admitir que nós temos o hoje, nós admitimos que nós precisamos pensar no hoje para que também a gente pense no nosso amanhã. Porque é aquele ditado: o que eu planto hoje, obviamente, com toda certeza eu vou colher amanhã. Então, o que você está plantando hoje está te confortando para a sua colheita futura? O sétimo princípio é de que todos nós estamos conectados. É um dos princípios que eu mais trago neste canal, é um dos princípios que eu nunca nem tinha pensado acerca dele, e quando eu li ele em um livro muito especial, eu compreendi que de fato nós estamos conectados. Porque muitas vezes o nosso ego, o nosso medo, muitas vezes o nosso orgulho faz com que a gente se sinta separado, faz com que a gente se sinta somente um, mesmo em meio ao todo. Mas não, nós estamos conectados. As minhas atitudes, elas vão ter uma resposta, elas vão ter
um respingo na vida do outro. As minhas atitudes, elas vão ter uma influência no todo à minha volta. Então, nós não estamos separados, mas estamos conectados. O 8º princípio, sempre pergunte por quê. E é um dos princípios mais claros de todos para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência espiritual. Quando a gente sempre segue aquilo que nos é trazido, quando a gente não dá margem para questionar e para que a gente possa elaborar as nossas próprias opiniões e as nossas próprias convicções daquilo que está sendo mostrado, nós estamos dormindo, nós estamos em um sonho, nós estamos desconectados, nós estamos na ignorância. Quando o nosso cérebro acende uma luz e fala, por quê? Pra quê? Como? Ou seja, quando o nosso cérebro questiona aquilo que nos é trazido, a gente começa o nosso grande processo de despertar. A respeito de tudo, seja sobre a sua vida, como você leva a sua vida, seja sobre uma religião, sobre um esporte, sobre a política, sobre um assunto qualquer que te chega, é quando você consegue questionar por si próprio e não ser levado pelas influências externas. O 9º princípio, mude sua mente. Traga para sua vida novas perspectivas, novos paradigmas, se abra para o novo, que é um pouco do princípio que eu trouxe um pouco lá atrás. Então, é a capacidade de você poder expandir a sua consciência, para que você compreenda que não existe somente essa bolha e esse espaço que você está, mas que nós temos muitas outras realidades, nós temos muitas outras formas de ver a vida, nós temos muitas outras perspectivas, nós temos muitas religiões, nós temos várias perspectivas de enxergam o ser humano, várias perspectivas filosóficas, nós temos uma pluralidade de coisas no mundo, uma pluralidade de cultura, uma pluralidade do mundo social. Então, abra sua mente para que você possa adquirir novas perspectivas para sua vida. O 10º, valorize os seus princípios, mas ouça as outras opiniões sem ignorância e sem arrogância. Tudo bem que eu tenha os meus princípios muito consolidados, que eu tenha os meus princípios muito certos dentro de mim, mas isso não me dá a possibilidade para que eu possa ser arrogante e diminuir os princípios e os valores do outro, de modo que, como se os princípios e os valores do outro não fossem nada. Porque isso simplesmente sobressai que eu não tenho humildade o suficiente para compreender a perspectiva do outro, que eu não tenho humildade o suficiente para compreender as características, a história de vida, os valores, as crenças do outro. Na internet, infelizmente, é um mundo que nós não temos muitos limites. E é muito comum que a gente veja muitas pessoas difamando, caluniando os outros, até mesmo em tom de zombaria nas redes sociais, difamando e caluniando as suas crenças, os seus credos. E muitas vezes há uma grande hipocrisia quando muitas pessoas elas dão valor somente para o social, mas elas desvalorizam a crença, elas desvalorizam o espiritual, elas desvalorizam o credo mesmo e a forma de manifestar a fé de algumas pessoas. Quando eu tenho estabelecido os meus valores, o meu senso de justiça, os meus credos, as minhas crenças, enfim, aquilo que para mim é inegociável, quando eu dou valor para essas questões, mas com relação ao outro, eu ainda julgo, eu ainda desmereço e eu ainda subtraio, eu não estou sendo justa e tampouco humilde o suficiente para compreender o local do outro, para compreender e elaborar a minha compaixão pelo outro. Então, valorizar os seus princípios não significa anular o do outro, significa que para você os seus princípios são inegociáveis, mas que eles não são os únicos existentes. A sua crença, as suas posições políticas, o seu modo de enxergar a vida, o que tem para você de valoroso cabe a você, mas nós temos um mundo todo em que estamos conectados e nós não podemos desfazer da visão do outro para que a nossa se sobressaia. 11º, e que está totalmente conectado com o 10º princípio, celebre a diversidade. Muitas vezes nós acreditamos que nós vamos crescer de fato e aprender com as situações quando nós estamos na nossa tribo ou quando nós estamos junto daqueles que de fato pensam como nós. Sim, essas pessoas podem trazer muito crescimento pra gente, mas o maior crescimento ele vem da diversidade, porque é com a diversidade que eu posso trabalhar a minha paciência, a minha compaixão, a minha humildade, que está
muito encoberto o meu ego, o meu orgulho, a minha ignorância. Então é exatamente com a diversidade que a gente consegue crescer. E é na diversidade que existe a maior riqueza. Porque se todos nós fôssemos iguais, qual seria a graça desse mundo? Se você fosse igual a mim e eu fosse igual ao outro, nós não teríamos uma pluralidade de ideias, nós não teríamos uma pluralidade de crenças, de explicações, de cultura, enfim, a diversidade é rica. E por fim, o 12º, descubra a sua vocação, o seu propósito, qual é o seu papel no mundo, o que faz os seus olhos brilharem, para o que você veio nesse mundo, o que você veio fazer, qual a sua carga de missão, como que você pode contribuir para o mundo que está conectado a você, para um mundo no qual você está aqui para crescer e evoluir. Como que através do seu propósito e da sua missão você vai contribuir com a sua existência e, consequentemente, com a existência dos outros à sua volta. Bom, então esses foram os 12 princípios da Dana Zohar. Para finalizar, eu gostaria de concluir a inteligência espiritual e o desenvolvimento dessa nossa inteligência, que é exatamente o desenvolvimento de todos esses princípios que foram trazidos aqui, com algumas palavras principais, umas palavras-chave que possam definir o que a gente foi conversando nesse vídeo. Então, eu fiz algumas anotações com base nesse assunto de que a gente pode admitir que pessoas espiritualmente desenvolvidas, ou seja, que têm a sua inteligência espiritual em desenvolvimento, são pessoas que trabalham profundamente o seu autoconhecimento, porque está envolvido por trás de todos esses princípios o nosso trabalho do nosso processo de autoconhecimento. Pessoas que encaram a diversidade, pessoas que celebram a diversidade, pessoas que têm um senso de questionamento muito grande dentro de si, pessoas que têm muito desenvolvido dentro de si o seu senso de compaixão e de altruísmo para que possa sempre também olhar para a dor do outro. E para finalizar, pessoas que conseguem trabalhar o discernimento e de que o discernimento é o oposto do julgamento. Que quando a gente discerne sobre uma situação, a gente não dá espaço para que a gente possa julgar essa situação. Discernir é quando a gente passa a olhar para a situação com um olhar da história do outro e com uma visão do todo. Julgar uma situação é quando eu utilizo somente dos meus valores e dos meus princípios para olhar para aquela situação. Ou seja, quando a gente discerne, a gente admite que estamos conectados. Quando a gente julga, a gente admite o nosso ego, o nosso orgulho e a nossa separação. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma reflexão que eu me deparei conforme eu fui estudando esse assunto, que é a seguinte: a inteligência espiritual e a busca pela inteligência espiritual, falar sobre inteligência espiritual, retorna ao início da história da humanidade, quando o homem começou os questionamentos sobre a vida, a gênese de tudo. O capítulo 1, o primordial, o questionamento sobre a vida. O questionar propósitos, sentidos, fatos, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, como eu sou, por quê e para quê. Porém, o mundo, infelizmente, não avançou neste processo. E ainda temos muito que caminhar com relação à nossa inteligência espiritual. Eu desejo que tenha feito sentido para você, que de algum modo você possa extrair o bom do conteúdo deste vídeo, que você possa refletir como que tem desenvolvido a sua inteligência espiritual, como as pessoas à sua volta desenvolvem a inteligência espiritual, qual o seu questionamento e a sua reflexão e a sua contribuição sobre esse tema e que você possa levar este assunto para a sua vida. E que, obviamente, se você se sentir questionado e desperto para buscar outras referências, outros questionamentos e outros pontos de vista sobre este tema, que você fique muito à vontade para isso e que, se você desejar, você pode com certeza contribuir com o canal. Eu desejo que eu tenha te ajudado e nós nos vemos. Até mais!